Olá, Tereza, guia de turismo. Hoje eu vou falar desse ponto turístico aqui que faz parte de Madredeus, né? Que eu vou falar da Casa das Minas, que foi fundada por uma rainha que foi vendida escrava. Vou contar um pouco da história dela para vocês, né? Aqui é uma casa é uma casa grande, né? A história de Nã Agotimé, nascida no vilarejo de Tengi, localizado no reino de Domé, no século XVIII. Agotimé, uma das 8 esposas do rei Gonglou, viveu uma vida comum para uma mulher africana. Foi mãe por volta dos 20 anos, dando à luz ao príncipe Gap. No entanto, seu futuro guardava grandes surpresas para sua trajetória, que tornariam uma célebre ancestral. Durante seu reinado, Gonglou, que era esposo de Nã, recebeu um sacerdote de Ifan a revelação de que seu herdeiro e sucessor ao trono, Adão-Donzan, seria um desastre para o reino de Domé. Devido ao seu temperamento sanguinário, o rei elegeu então para sucedê-lo seu filho com Agotimé, o Gap. Ainda um menino, a morte precoce de Gonglou, aos 31 anos de idade, abala gravemente a estabilidade do reino, e Adão-Donzan sobe ao trono em 1797. Mesmo contra a vontade póstuma de seu pai, conhecido por ser incompetente como soberano e cruel como homem, Adão-Donzan, temendo uma reação à sua traição contra seu irmão, vende sua madrasta, Nã Agotimé, como escrava a um traficante como ordens de que rebatizassem para que não seja encontrada. Então o que ele fez? Ele deu ordem que trocasse o nome dela, que ela não poderia ser encontrada. Então se perdeu o paradeiro de Agotimé no registro histórico de Domé, de Daomé. Seu irmão Gap foge para o asilo. Em 1818, Gap, já conhecido como Jesus, retorna a Daomé, prende seu irmão e sobe ao trono como rei. Imediatamente envia expedições em busca de sua mãe nas Américas. Junto com os expedicionários, o rei Jesus envia como um presente a Dom Pedro I o trono de Adão-Donzan. Os registros dos imprecisos sobre o retorno de Agotimé a Daomé. O que ele queria? Que trouxesse a mãe dele de volta. Então ele entregou o reino do irmão a Dom Pedro, né? A história que parecia inacabada e descoberta em 1948, né? Então, não acharam, não teve retorno com
e de encontrar a mãe, porque ela já estava com outro nome e tinha vindo para o Brasil. Então não tinha como localizá-la. Então os relatos sobre a Casa das Minas mostra que Nagotimé fundou um reino que restituiu a escravidão e ao tempo cultuando de formas tradicionais os voduns, daomenos e mantendo vivas as tradições espirituais africanas na diáspora. Apesar de não ter porque a Casa das Minas ela é única, ela não tem filiação como outras casas de centro religiosas que tem uma tradição. Ela é única, ela é soberana, ela não tem. Tem que segue o ritual deles, mas não existe outra Casa de Minas, né? Apesar de não ter casas filiadas, o culto GG, que é o que eles cultuam, né? É o estilo, né? Espalhou-se pelo Brasil e ainda é conhecido por sua rigidez e fidelidade às raízes ancestrais. O legado da rainha de Nagotimé está vivo nos africanos e africanas que cultuam e lembram de seus ancestrais na diáspora brasileira. Então, a Casa das Minas, ela é regida só por mulheres. E isso foi passando de tradição a tradição, né? Então veio da Anã. Anã, ela teve filhos no Brasil e que passou para a filha e assim veio. A última morreu em 2015. E quando morreu em 2015, a última, que me fugiu a memória, que é eu esqueci, não lembro agora. Então hoje não existe mais o que existia antes. Hoje parou a Casa das Minas, não funciona como antigamente, como até 2015, que tinha todos os rituais, né? Os cultos deles. Então agora o que acontece? Eles é um monumento, né? Hoje se tornou esse monumento que tem uma história de uma rainha que se tornou escrava no nosso país, né? Então aqui, gente, eu deixo esse legado, que é um legado que veio a história, quem foi ela, né? E que ela se perdeu, entre aspas, mas não se perdeu, como diz, né? Ela não se perdeu, ela continuou aqui. Então ninguém sabe do começo da história se o filho com o tempo localizou ou deixou de localizar. Ela está aqui, ela ficou aqui e fundou aqui a Casa das Minas. Deixo aqui, né, o meu convite para vocês. Vale a pena, quando vocês vierem, eu tenho prazer de trazê-los aqui para conversar. É uma história bonita, né? Independente de religião, tem um legado e que eu deixo aqui para vocês. Boa tarde.